Eu preciso que você respire fundo agora, não para relaxar, mas para sentir. Sinta o que está por trás do seu peito, por baixo da narrativa que você conta a si mesmo todos os dias. Você consegue perceber? Há uma vibração sutil, uma corrente subterrânea que percorre a sua existência, uma espécie de peso que não tem nome, uma nostalgia de algo que você nunca teve, mas que sua alma reconhece como lar. Esta é a chamada sombria. Ela não vem com trombetas, nem anúncios celestiais. Ela chega como um sussurro na quietude da sua insônia, como um aperto no peito em um momento de alegria inesperada, como uma sombra que dança no canto do seu olho quando você acredita estar completamente só. Esta é a origem da sua dor invisível. A dor que nenhum médico pode diagnosticar e nenhum amigo pode compreender completamente, porque ela não é um evento, é uma frequência. É a frequência de tudo aquilo que você se tornou mestre em não ser. Desde a sua primeira infância, você aprendeu uma lição perigosa e silenciosa. Para ser amado, para ser aceito, para sobreviver, você precisava escolher partes de si mesmo. Você aprendeu a amplificar a luz, a bondade, a força, a alegria e a empurrar todo o resto para um porão escuro da sua psique. A sua raiva, o seu medo, a sua inveja, a sua tristeza profunda, a sua vulnerabilidade mais crua, todas essas energias, todas essas facetas do divino que habitam em você foram catalogadas como inaceitáveis, como feias, como erradas. E você, em um ato de autopreservação, trancou essas partes de si mesmo, acreditando que ao escondê-las, elas deixariam de existir. Que engano profundo e doloroso! No universo quântico, nada deixa de existir. A energia não pode ser destruída, apenas transformada. E tudo aquilo que você reprimiu não desapareceu, apenas se tornou a sua sombra. Tornou-se essa força invisível que hoje rege a sua vida a partir dos bastidores. Ela é a arquiteta dos seus padrões de autossabotagem, a engenheira das suas relações que sempre terminam da mesma forma, a compositora da trilha sonora de ansiedade que toca incessantemente na sua mente. Você se pergunta por que não consegue manifestar a vida que deseja, por que seu eu futuro parece tão distante, por que seus sonhos se dissolvem em pó no momento em que você quase os alcança. A resposta está aqui, nessa dissonância. Você está tentando construir um palácio de luz sobre um abismo de escuridão negada. Você está tentando emitir uma frequência de abundância e amor, enquanto uma parte massiva da sua identidade vibracional grita em silêncio, faminta por reconhecimento. E então vem a ilusão mais sedutora de todas, a ilusão do controle emocional. Você medita, você afirma, você visualiza, você tenta com toda a sua força consciente dominar seus sentimentos, forçar um estado de positividade. Você acredita que, com esforço suficiente, pode polir a sua realidade até que ela brilhe sem nenhuma mancha. Mas por que então a raiva explode sem aviso? Por que a tristeza o afoga em dias ensolarados? Por que o pânico aperta sua garganta quando tudo parece estar bem? Porque você não está no controle. Você nunca esteve. Você é apenas o gerente de uma pequena fração da sua consciência, enquanto o verdadeiro poder, a energia massiva e criativa da sua totalidade, incluindo a sombra, opera num nível muito mais profundo, movendo as peças do seu destino de acordo com as suas feridas não curadas, com as suas verdades não ditas. Cada emoção que você reprime é uma semente plantada no jardim da sua sombra. E ela cresce, se fortalece, cria raízes que se entrelaçam com a estrutura do seu campo quântico, distorcendo a sua realidade a partir de dentro. O seu campo energético, que deveria ser um campo de coerência e potencial infinito, torna-se um campo de batalha interno. Você está em guerra consigo mesmo, e essa guerra interna é o que impede o colapso de realidade que você tanto almeja. Você não pode colapsar uma nova linha do tempo de paz e realização se a sua frequência fundamental é a da guerra, da fragmentação, da negação. Cada tentativa de controlar as emoções, sem antes entender e acolher a sua origem, é como tentar calar um mensageiro sem ler a mensagem. E a mensagem é sempre a mesma. Integre-se. Olhe para mim. Reconheça-me. Eu também sou você. E é aqui, neste exato ponto da sua jornada, que a primeira grande revelação precisa acontecer, a chave que abre a primeira porta para a sua verdadeira reconfiguração interna, para o salto quântico que a sua alma anseia. Este é o momento de abandonar a história que você contou a si mesmo, a identidade cuidadosamente construída que você apresenta ao mundo. É hora de enclarar a verdade que vibra por baixo de tudo isso,
A verdade que é, ao mesmo tempo, aterrorizante e incrivelmente libertadora. A verdade é que você não é apenas luz. Você não é apenas as suas virtudes, as suas qualidades admiráveis, a sua máscara de perfeição e espiritualidade. Você é um universo inteiro, um cosmos de potencialidades que inclui a noite mais escura e a estrela mais brilhante. A sua obsessão pela luz, o seu medo da escuridão é precisamente o que o mantém preso em um ciclo de sofrimento. Você dividiu o divino em bom e mal, aceitável e inaceitável, e ao fazer isso, você se partiu ao meio. Você se tornou um ser incompleto, tentando manifestar a inteireza. É uma impossibilidade energética. A sua sombra não é sua inimiga. Ela não é um monstro a ser vencido. Ela é uma parte sagrada de você que foi exilada. Ela contém a sua força bruta, a sua paixão indomada, a sua criatividade selvagem, a sua capacidade de impor limites, a sua fúria protetora, a sua profunda sabedoria intuitiva, que não se curva a lógicas ou convenções sociais. Todo o poder que você busca fora, toda a validação que você implora do mundo, já existe dentro de você, guardado a 7 chaves no cofre da sua própria sombra. A chamada que você sente não é um chamado para a perdição, é um chamado para casa, um chamado para reunir seus fragmentos perdidos, para sentar-se à mesa com todas as suas versões e finalmente declarar a paz. A sua cura não está em se livrar da sua escuridão, mas em aprender a dançar com ela, em extrair o poder contido nela, em permitir que a sua luz ilumine esses espaços esquecidos para que você possa, pela primeira vez na sua vida, se tornar verdadeiramente inteiro. Esta é a jornada. Este é o trabalho. A grande alquimia da alma não é transformar chumbo em ouro, mas reconhecer que a escuridão e a luz são 2 aspectos da mesma essência divina que é você. E essa compreensão inicial, esse primeiro vislumbre da sua totalidade, é a vibração que começa a realinhar tudo, a preparar o terreno para uma mudança tão profunda que a sua realidade atual se tornará irreconhecível. A sua alma sabe que isso é verdade. Sinta no seu corpo enquanto eu digo estas palavras. Você não é apenas a onda que brilha na superfície, você é o oceano inteiro, com todas as suas profundezas misteriosas e poderosas. Acolher isso é o começo da sua verdadeira liberdade, é o primeiro passo para reivindicar o seu poder de colapsar a realidade que você nasceu para viver. A jornada para dentro dessas profundezas começou agora, neste instante, e há muito mais a ser revelado, camadas e mais camadas da arquitetura da sua própria psique, esperando para serem descobertas. Pois esse caminho de volta para si mesmo é o único que realmente importa. Se o eco dessa verdade fez tremer as fundações da sua alma, comente a palavra inteireza como um pacto vibracional com a sua própria totalidade e inscreva-se para continuar esta descida sagrada ao coração do seu poder. Agora que você ousou vislumbrar a verdade de que você é um universo inteiro, contendo tanto a escuridão quanto a luz, precisamos ir mais fundo. Precisamos falar sobre como você se esconde de si mesmo. Precisamos falar da sua máscara. Pense nela, sinta, agora mesmo. É essa construção primorosa, essa obra de arte da sobrevivência que você chama de eu. É a persona. Ela é a sua embaixadora no mundo. A face sorridente, a voz calma, a armadura de competência e simpatia que você veste todos os dias para navegar pela realidade social. Ela foi forjada no fogo da sua necessidade de pertencimento, moldada pelas expectativas dos seus pais, dos seus professores, da cultura ao seu redor, e ela cumpriu seu papel. Ela o protegeu, mas a um custo devastador, porque a cada camada de verniz que você aplicava a essa máscara, a cada traço de personalidade que você escolheu para compor essa identidade vibracional aceitável, você exilava uma parte correspondente da sua verdade para a sombra. Quanto mais pacífico você se forçava a parecer, mais raiva acumulava nas suas profundezas. Quanto mais forte e independente você se mostrava, mais a sua vulnerabilidade e necessidade de apoio eram sufocadas na escuridão. E assim, você se tornou o curador de um museu de si mesmo, exibindo apenas as peças mais polidas, enquanto o vasto e caótico ateliê da sua alma permanecia trancado, acumulando pó e poder. O problema é que você se fundiu à máscara, você acreditou que ela era você, e ao fazer isso, você se perdeu dentro do seu próprio labirinto. Este labirinto não é um lugar físico, é uma estrutura energética dentro de você
cujas paredes são feitas dos seus padrões emocionais repetitivos. Você já percebeu como a sua vida parece se mover em círculos? Como você atrai o mesmo tipo de parceiro, enfrenta o mesmo tipo de desafio no trabalho, sente o mesmo nó de ansiedade ou a mesma onda de desamparo repetidas vezes, apenas com cenários e personagens diferentes? Isso não é azar, não é o destino, é a geometria do seu labirinto interno. Você está andando pelos mesmos corredores, acionando as mesmas armadilhas energéticas, porque está sendo guiado por forças que você não vê, os arquétipos inconscientes. Pense nos arquétipos como softwares ancestrais que rodam no sistema operacional da psique humana. São padrões universais de comportamento e experiência. O herói, a vítima, o mártir, o inocente, o rebelde. Quando você reprime uma energia, ela não fica inerte, ela se acopla a um desses roteiros arquetípicos e começa a atuar na sua vida. Se você reprimiu sua capacidade de se defender e impor limites, o arquétipo da vítima pode assumir o controle e você se verá perpetuamente em situações onde se sente impotente e injustiçado. Se você negou a sua necessidade de cuidar de si mesmo em favor de cuidar dos outros, o arquétipo do mártir pode ditar seus relacionamentos, levando-o a uma exaustão crônica, enquanto secretamente ressente aqueles a quem serve. Esses padrões são os guardiões silenciosos do seu labirinto, garantindo que você nunca encontre a saída, porque a saída exigiria que você confrontasse a verdade que a máscara foi projetada para esconder. Mas como enxergar as paredes de um labirinto invisível? Como identificar esses padrões que operam abaixo do radar da sua consciência? O universo, na sua infinita inteligência, lhe deu espelhos. E esses espelhos são as outras pessoas. Este é o mecanismo da projeção. Tudo aquilo que em outra pessoa o provoca com uma intensidade desproporcional, seja uma irritação profunda, uma admiração cega, um julgamento farisaico ou uma inveja corrosiva, é um reflexo direto de uma parte da sua própria sombra. Aquela pessoa que você julga como arrogante e egocêntrica está talvez espelhando a sua própria ambição e autoconfiança que você foi ensinado a reprimir por ser feio querer brilhar. Aquele colega de trabalho cuja preguiça o tira do sério pode estar apenas ativando a sua própria necessidade reprimida de descanso e lazer, a parte de você que anseia por parar de lutar, mas que você condena como fraqueza. E aquela pessoa que você admira como um guru, colocando-a num pedestal inalcançável, está refletindo o seu próprio poder, a sua própria sabedoria, o seu eu futuro, que você ainda não se sente digno de encarnar. O mundo exterior não está acontecendo com você. Ele está respondendo a você. Ele é uma tela holográfica projetando o filme do seu universo interior. Cada pessoa que o aciona é um mensageiro sagrado, entregando-lhe um pedaço do mapa do seu próprio labirinto, mostrando-lhe exatamente onde a sua energia está presa, onde a sua identidade vibracional está fraturada. O seu salto quântico, a sua grande reconfiguração interna, não virá de tentar mudar o mundo lá fora. Virá de usar o mundo lá fora como um espelho para mudar o seu mundo interior. E é aqui que o verdadeiro trabalho começa. O início da jornada de volta para casa, para fora do labirinto, é o cultivo da autoobservação consciente. É a decisão deliberada de parar de ser um ator inconsciente na sua própria peça e se tornar a plateia. É começar a assistir o filme da sua vida com uma nova lente, a lente da curiosidade radical. Quando a próxima onda de raiva surgir, em vez de ser barrido por ela ou de culpar quem a causou, você para um instante e pergunta: "Olá, raiva, eu te vejo. O que você está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Que limite meu foi violado? Que parte de mim se sentiu impotente?" Quando a inveja sussurrar seu veneno, em vez de se envergonhar dela, você a acolhe como uma bússola e pergunta: "O que nesta pessoa representa um desejo profundo da minha alma que eu ainda não me permiti buscar?" Este é o primeiro passo para desmantelar a máquina. Cada vez que você faz isso, você retira um tijolo do muro do seu labirinto, você recupera um pouco da energia que estava presa na projeção, você começa a criar um espaço entre o estímulo e a sua reação,
E nesse espaço reside todo o seu poder de escolha e de criação. Nesse espaço, você deixa de ser um programa rodando no automático e começa a acessar sua consciência quântica, a capacidade de colapsar uma nova realidade. Você começa a perceber que os padrões não são quem você é, são apenas hábitos energéticos. Você não é a sua ansiedade, você é a consciência que observa a ansiedade. Você não é a sua insegurança, você é o espaço silencioso que testemunha a insegurança. Essa mudança de perspectiva é a chave mestra. Ela não erradica a sombra, ela a ilumina, ela não destrói a máscara, ela lhe dá a liberdade de usá-la ou não, em vez de ser usado por ela. Esse estado de testemunha é a frequência da coerência, onde você começa a alinhar o que você pensa, sente e faz, porque você está operando a partir de um centro de verdade interior, não mais a partir dos roteiros inconscientes dos seus arquétipos feridos. A sua jornada agora assume uma nova qualidade. A vida deixa de ser uma série de eventos aleatórios e se torna uma caça ao tesouro, onde cada desafio emocional é uma pista que o leva para mais perto do ouro escondido na sua própria alma. Você está apenas no limiar dessa descoberta, aprendendo a ler os símbolos, a decifrar os mapas que sempre estiveram à sua frente, disfarçados de pessoas e circunstâncias. O labirinto ainda parece vasto, mas pela primeira vez você está segurando uma tocha, e a sua luz começa a revelar a natureza ilusória das paredes que o aprisionaram por tanto tempo. E a questão que paira no ar agora é: o que você fará com essa luz? Se você está pronto para se tornar o observador da sua própria alma, deixe uma chave nos comentários como símbolo da sua intenção de destravar a si mesmo e curta este vídeo para ancorar esta nova frequência de consciência. Você está agora diante do espelho, segurando a tocha da consciência que acendemos juntos. A sua luz revela os contornos da máscara, as paredes do labirinto, os reflexos das suas projeções. Ver é o primeiro passo milagroso, mas não é a jornada inteira. Muitos chegam até aqui e recuam, aterrorizados pelo que o espelho lhes mostra. Eles preferem voltar para a penumbra confortável do labirinto a dar o próximo passo. O passo que define os que despertam, o confronto direto. Este é o momento em que você para de ser apenas o observador e se torna um alquimista. É o momento em que você mergulha no espelho. Confrontar a sombra não é uma batalha, não é uma guerra. É um ato de coragem e da mais profunda compaixão. É a sua alma adulta finalmente voltando para resgatar as suas partes infantis, assustadas e exiladas no porão da sua psique. E no instante em que você decide fazer isso, a primeira muralha se ergue, a resistência emocional. Seu corpo vai tensionar, sua mente vai disparar com 1000 justificativas e distrações. Você sentirá uma vontade imensa de pegar o celular, ligar a TV, comer algo, fazer qualquer coisa para quebrar o contato visual com seu próprio reflexo. A vergonha virá em ondas quentes, o medo gelará sua espinha. A culpa tentará convencê-lo de que você é um monstro por abrigar tais sentimentos. Entenda isto. Essa resistência é o guardião do tesouro. Ela não está aí para impedi-lo, mas para testar a sua resolução. Ela é a prova de que você está no lugar certo, tocando na energia viva e pulsante que precisa ser integrada. Não lute contra a resistência. Respire nela. Acolha-a como o primeiro som na sua sinfonia de cura. E então, vamos praticar. Vamos transformar a teoria em experiência encarnada, aqui e agora. Pense em uma situação recente que o fez sentir uma raiva vulcânica, aquela que pareceu desproporcional à situação. Feche os olhos por um instante e volte para a energia daquele momento. Sinta-a no seu corpo. Em vez de se concentrar na pessoa ou no evento que foi o gatilho, traga a sua atenção para a pura frequência da raiva em si. Agora, em silêncio, pergunte a essa energia: o que você está tentando proteger em mim? Que parte minha se sentiu tão desrespeitada, tão impotente, que precisou de você para gritar? Não espere uma resposta em palavras. Espere um sentimento, uma imagem ou uma lembrança. Talvez você veja sua criança interior sendo silenciada. Talvez sinta uma antiga dor de não ter sido visto. A raiva não é o seu inimigo, é o seu guardião ancestral, o seu poder de dizer não, a sua força vital que se recusa a ser aniquilada. Integrar a raiva é reivindicar o seu poder de estabelecer limites sagrados. Agora, vamos fazer outro mergulho. Pense em alguém por quem você sente uma pontada de inveja. Alguém cujo sucesso, liberdade ou felicidade
o incomoda de uma forma que você mal ousa admitir para si mesmo. Olhe para essa pessoa no teatro da sua mente, não com julgamento, mas com curiosidade de um decifrador de códigos. E pergunte: que qualidade sua é um reflexo direto de um potencial adormecido dentro de mim? Que sonho meu você está vivendo que eu enterrei sob camadas de não posso ou não mereço? A inveja é uma bússola sagrada apontando para o seu eu futuro. Ela é um fragmento da sua alma mostrando o caminho de casa para a sua própria expansão. Ao abençoar a pessoa que a desperta, você está na verdade abençoando e ativando esse mesmo potencial dentro do seu campo quântico. Você está dizendo ao universo: sim, eu estou pronto para isso também. À medida que você pratica essa autoanálise profunda, algo extraordinário começa a acontecer. As emoções brutas começam a ganhar forma. Elas se personificam. É aqui que os arquétipos da sua sombra pessoal começam a emergir do inconsciente para o palco da sua consciência. Você pode começar a perceber a presença do seu crítico interno, aquela voz implacável que nunca o acha bom o suficiente. Ou talvez encontre a sua criança ferida, sempre com medo de ser abandonada. Pode ser que você se depare com o sabotador, aquela parte sua que destrói as coisas boas antes que elas floresçam por completo, por um medo profundo da felicidade e da responsabilidade que ela traz. Dar um nome e uma face a essas energias é um passo crucial na reconfiguração interna. Elas deixam de ser forças abstratas e assustadoras e se tornam personagens na sua história interna com os quais você pode dialogar. E o diálogo é a chave para a integração simbólica. Quero que você tente isso. Escolha uma dessas partes, talvez a que pareça mais ativa na sua vida agora. Imagine que você pode convidá-la para se sentar à sua frente em um espaço seguro. Olhe para ela sem julgamento. Veja a dor nos seus olhos, a tensão no seu corpo. Ela não é má. Ela é uma parte de você que ficou congelada no tempo, presa em uma estratégia de sobrevivência que não é mais necessária. E com todo o amor que o seu coração puder gerar, pergunte a ela: de que você tem medo? O que você tem tentado fazer por mim todo esse tempo? E o que você realmente precisa de mim agora para se sentir seguro e amado? Respire e apenas ouça. A resposta pode vir como um sentimento de tristeza, uma necessidade de ser abraçado, um desejo de ser perdoado. Sua tarefa não é argumentar ou consertar, apenas acolher. Ofereça a essa parte o amor e a aceitação que ela nunca recebeu. Diga a ela: eu te vejo. Eu agradeço por sua tentativa de me proteger. Agora eu estou aqui. Nós estamos seguros. Cada vez que você realiza esse diálogo interno, você está literalmente religando seu cérebro e seu campo energético. Você está retirando a energia da fragmentação e trazendo-a para a coerência. Você está curando as fraturas na sua identidade vibracional. Este é o verdadeiro trabalho quântico. Não se trata de pensamento positivo, mas sim de integração profunda. É a fusão da luz da sua consciência com a matéria-prima da sua sombra. E dessa fusão nasce o ouro alquímico. Um novo você, mais inteiro, mais autêntico, mais poderoso. Um você que não é mais refém do passado, mas que usa a sabedoria de todas as suas experiências para colapsar uma nova realidade. Um novo futuro. Este é um caminho, não é um destino. A integração é uma dança contínua. Novas camadas surgirão à medida que você evoluir. Mas agora você tem as ferramentas. Você tem um mapa. Você sabe que cada emoção desafiadora não é um obstáculo, mas sim um portal. Um convite para mergulhar mais fundo, para se conhecer mais verdadeiramente, para se amar mais completamente. Você está no limiar de se tornar o mestre consciente da sua própria energia, o criador deliberado da sua experiência. Se esta transmissão está ressoando com você, se sente que já há uma presença dentro de si pronta para a integração, inscreva-se agora no canal. Este não é um clique qualquer, é um compromisso com sua cura profunda. Você mergulhou de cabeça no espelho. Você se sentou em silêncio e ouviu as vozes que antes governavam sua vida a partir das sombras. Você estendeu a mão e ofereceu compaixão àquelas partes de si que o mundo e você mesmo haviam condenado. E nesse ato sagrado de retorno a si, você atravessou um limiar energético, um portal sem volta. Este é o ponto do não retorno. Não se trata de uma porta que se fecha atrás de você, mas de uma expansão de consciência tão profunda que o universo que você habitava antes se torna dimensionalmente inacessível. Não há como desaprender a linguagem da sua própria alma. Não há como voltar a vestir a antiga máscara. Agora ela parece frágil, artificial, uma pele estranha que não mais lhe serve.
O labirinto, cujas paredes antes pareciam ser a totalidade da sua realidade, agora se revela em sua verdadeira natureza. Uma construção mental, uma matriz de crenças que você mesmo pode agora dissolver e recriar. Você provou o sabor da sua própria inteireza, e sua alma, agora desperta, jamais se contentará novamente com as migalhas da autoaceitação condicional. Este é o verdadeiro nascimento da sua liberdade, e é a partir deste novo planalto de ser que começamos a explorar a arte de viver essa integração no mundo, de tecer a sua maestria emocional em cada fibra do seu cotidiano. A maestria emocional que floresce a partir da integração da sombra é radicalmente diferente de qualquer ideia de controle que você já teve. O controle é um ato de contração, um esforço do ego para represar o rio selvagem da vida. A maestria é um ato de expansão, a decisão corajosa da alma de se tornar o próprio leito do rio, vasto o suficiente para conter todas as correntes. É a sua capacidade desenvolvida de permitir que a totalidade do espectro emocional humano, da alegria mais estática à melancolia mais profunda, flua através do seu sistema sem que você se identifique com a correnteza. Você se torna o espaço consciente, o silêncio que contém o som, o vasto céu azul que observa impassivelmente a passagem das nuvens, sejam elas brancas e fofas ou escuras e tempestuosas. A raiva pode surgir como um relâmpago, mas ela não o incendeia. Você a reconhece instantaneamente como uma poderosa aliada, uma onda de energia pura que lhe mostra com precisão cirúrgica onde um limite sagrado precisa ser estabelecido. A tristeza pode chegar como uma névoa densa, mas ela não o afoga. Você a acolhe como uma chuva de limpeza, uma liberação necessária que irriga o solo da sua alma, tornando-o mais fértil para o amor e a compaixão. O medo pode sussurrar suas antigas histórias de terror, mas ele não o paralisa. Você aprende a escutá-lo como a voz da sua intuição mais primária, um sistema de navegação sábio que o alerta para perigos reais e o convida a agir com presença e coragem. Isto, e nada menos que isto, é liberdade vibracional. A sua frequência deixa de ser um produto reativo das circunstâncias externas ou dos seus programas internos. Você se torna o ponto de origem soberano da sua própria assinatura energética. Você ancora a sua identidade vibracional na rocha da sua totalidade, na coerência quântica do seu ser unificado, e a partir deste centro de poder silencioso e inabalável, a sua interação com o campo quântico se transforma. Você deixa de ser um barco à deriva, jogado de um lado para o outro pelas ondas do coletivo, e se torna um farol, a luz estável, que não apenas guia o seu próprio caminho, mas que também oferece um ponto de referência para os outros. E como essa nova realidade se manifesta na prática, nos momentos mundanos e desafiadores da sua vida? Imagine-se em uma conversa difícil com alguém que você ama. A pessoa diz algo que, no passado, teria acionado instantaneamente a sua ferida de rejeição, enviando-o para uma espiral de reatividade defensiva ou de um silêncio punitivo. Agora, entretanto, algo diferente acontece. Você sente a pontada familiar da dor, a contração no peito. Você a reconhece. Olá, minha velha conhecida, a dor da rejeição, eu a vejo. Em uma fração de segundo, você oferece uma respiração de compaixão a essa parte sua. E então, a partir desse espaço de inteireza, você responde. Sua voz não carrega o peso da ferida, mas a clareza do seu centro. Você pode dizer, o que você disse me machucou e eu gostaria de entender o que você quis dizer. Você permanece na conexão, transformando um potencial campo de batalha em um terreno sagrado para uma intimidade ainda maior. No ambiente de trabalho, ao receber uma crítica, em vez de deixar que o seu crítico interno use isso como munição para um ataque de autodepreciação, você se torna um alquimista. Você aprende a peneirar as palavras do outro. Há algo de útil para o meu crescimento aqui? Ou isto é puramente uma projeção da sombra da outra pessoa? Você extrai o gouro, se houver, e descarta o resto sem que isso afete o seu valor intrínseco.
Essa prática diária, momento a momento, é a sua reconfiguração interna em pleno andamento. Mas é precisamente aqui, neste novo patamar de poder, que um novo desafio se apresenta, talvez o mais sutil de todos, a vigilância constante do ego. O ego é um master da sobrevivência e da adaptação. Ao ver que a antiga persona não funciona mais, ele tentará criar uma nova, ainda mais refinada, a persona espiritual. Ele o tentará com pensamentos de superioridade. Olhe como eu sou consciente, olhe como eu integrei a minha sombra. Ele pode levá-lo ao lugar de julgamento sutil em relação àqueles que ainda estão dormindo. Esta é a gaiola dourada. A verdadeira jornada espiritual não é sobre alcançar um estado, mas sim sobre permanecer em um processo. A maestria exige uma humildade radical, um compromisso de ser um eterno estudante da vida, sempre disposto a olhar para a próxima camada, a próxima sombra que a sua própria evolução inevitavelmente trará à luz. E é com essa consciência humilde que a sua relação com a sombra evolui para o seu estágio final e mais belo. Ela deixa de ser apenas uma parte a ser integrada e se torna a sua mais fiel e poderosa aliada. A sua sombra, agora banhada pela luz da sua consciência, é a fonte da sua força vital, do seu magnetismo, da sua capacidade de impactar o mundo material. A sua raiva integrada é o fogo da sua paixão, a força motriz que o impulsiona a criar e a defender aquele em que acredita. O seu medo integrado é a sua sabedoria intuitiva, a sua capacidade de sentir o campo e tomar decisões alinhadas. A sua tristeza integrada é a profundidade do seu coração, a sua capacidade de amar ferozmente e de se conectar com toda a humanidade. Você compreende a magnitude disso? Você não eliminou a sua escuridão, você a transformou em poder soberano. Você não matou o dragão, você se fundiu a ele, unindo a sua sabedoria celestial com a força tônica da Terra. A sua luz agora tem peso, tem substância, tem a capacidade de criar mudanças reais. E a sua vida, inevitavelmente, começa a espelhar essa coerência interna. As sincronicidades se tornam a sua linguagem cotidiana. O colapso de realidade deixa de ser um evento que você tenta forçar e se torna o fluxo natural do seu ser. Você não manifesta mais da mente, você atrai da totalidade da sua identidade vibracional. Você confia, porque sabe que todas as partes de si estão agora trabalhando em unissono, co-criando a sua mais alta expressão. Você se tornou a personificação da paz que excede todo o entendimento. A paz que só pode ser encontrada na união sagrada de todas as suas partes. E no próximo vídeo, você vai descobrir como os arquétipos se tornam aliados poderosos na ativação do seu verdadeiro self. E por que a sombra não é inimiga, mas guardiã da sua nova identidade.